Hello, boa tarde, Shalom Adonai para você. Que Deus abençoe você fortemente, que Deus te cinja com a coraça da justiça, que Deus cinja os seus lombos, que Deus cinja sua mente, como diz Efésios 6:10, né? Que, por último, quero recordar-lhe que faça de vocês deve ir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possa permanecer salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderosos poderes, autoridade, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, as nossas forças, aqui está dizendo que não é força carnal, não é força física. Nós temos de lutar, né, contra as táticas e das artimanhas de Satanás. Você sabe que ele é especialista em armar cilada, ele tem estratégia, ele tem conhecimento, ele chega, ele entra aonde você não consegue, entendeu? Ele é astúcio, então ele percebe, ele arma de surtileza para tragar a fé das pessoas, para tragar a convivência das pessoas com Deus. Ele vai fazer tudo para distanciar as pessoas, né, de uma vida avivada, de uma vida em comunhão com Deus. Então ele vai procurar, investir contra a sua vida. Por isso que a palavra está dizendo para a gente: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possa permanecer salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Tá vendo aqui? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Que nós precisamos, irmã, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente ora no Espírito em todas as ocasiões. Então, quando nós tomamos todas as armaduras de Deus, o capacete da salvação, o Espírito, a palavra, a espada, que é a palavra de Deus, a gente consegue desarmar o adversário quando ele está tentando desarraigar você da base, do firmamento, do alicerce, que é a palavra de Deus. Então, estejam prontos, estejam vigilantes, estejam atentos aos ataques que o adversário traz, muitas vezes na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. Sempre você vai ver ataques. E muitas vezes as pessoas estão sendo atacadas e elas não estão percebendo que aquilo ali é um ataque maligno, né? Bater sempre de frente com a mesma pessoa. Começando, bater sempre de frente, na mesma tecla. Viver aquilo sempre batendo. Você pode ter certeza que isso aí é uma tática do adversário que está levando você a viver em função daquele problema e não quer deixar você se libertar disso. Então, o inimigo vai usar aquela pessoa todo dia para tirar a tua paz, todo dia para tirar a tua tranquilidade, porque isso é o quê? Isso aí são as táticas, né? Porque a palavra está dizendo aqui, as táticas e das armadilhas de Satanás. Por isso que ele está dizendo para a gente: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possa permanecer salvo das táticas desse adversário, entendeu? Então, se isso ocorre na sua vida, você pode ter certeza que isso aí é uma tática, uma artimanha
que o inimigo está usando para roubar os seus direitos, roubar a sua paz, e você está sempre em conflito, batendo sempre em conflito com a mesma pessoa. Então, a partir do momento que você se libertar disso, você vai ver como isso vai cessar na sua vida, na sua casa. Então, temos que ter inteligência espiritual, né? Não existe, não existe uma inteligência no meio do... como é que eu vou dizer para você? Existe um sítio, um órgão público que só trabalha lá as pessoas que são inteligentes. É aí em Brasília, eu não sei dizer onde é, mas eu conheci uma pessoa que trabalhou nesse local. Lá só trabalham as pessoas inteligentes, né? Pessoas super inteligentes que eles entram no sistema para desarmar, para desfazer, para descobrir coisas que estão sendo armadas contra o governo, alguma coisa assim, né? Mas quando a gente se deleita nos caminhos, na presença de Deus, quando a gente teme a palavra de Deus, a gente consegue desarmar essas táticas, essas armadilhas, essas surtilezas, essas armas diabólicas do adversário. Então, vamos ficar atentos e ouvir a palavra de Deus. Irmão, porque servir a Deus não é só eu dizer amém em tudo, não. É eu ter conhecimento do que eu estou ouvindo, do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, se realmente tem argumento e se realmente vem do trono de Deus. Porque muitas pessoas hoje não conseguem romper porque ela está sendo aprisionada por uma tática, por uma armadilha, que ela está sempre tropeçando no mesmo erro. Você conhece gente assim? Ela passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas depois ela volta a tropeçar no mesmo erro. Ela volta a estaca zero. Aí promete, eu não vou mais fazer isso, não vou mais admitir isso, mas passa um certo tempo, o adversário volta e lhe ataca na mesma área que atacou no passado. Então é por isso que existe aquela ligação com os espíritos familiares que atuou no passado, os antepassados, que trouxe fracasso, derrota, miséria, choro, dor, abandono, violência, outros tipos de violência grave, né, que foi cometido nos antepassados, e que esse é um espírito andarilho, que ele está sempre andando, mas um dia ele volta, para ver se o território tá baldio, para ver se o território está livre, para ver se ele tem possibilidade dele entrar e se alojar ali naquele lugar. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que Deus, ele quer que a gente venha se revestir, vestir-se de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme, para que a gente possa estar forte, lutando contra as forças espirituais do mal que estão na região celestial. Portanto, use cada um a peça da armadura de Deus para poder resistir o inimigo sempre que ele atacar. Sempre que esse inimigo atacar, nós temos que estar o quê? Revestido, fortalecido, brindado em oração, em louvor, em adoração, lendo salmo, louvando com algum hino, com a mente ocupada, para que o inimigo não tenha oportunidade de lhe atacar na sua mente. Porque a pior guerra é a da mente. Quando ele ataca a mente de um ser humano, você tem que ter força, tem que ter determinação, você tem que querer quebrar essa ousadia que ele tem de querer afetar a mente dos seres humanos. Você sabe que quando o inimigo ele entra na mente de uma pessoa, que ele cauteriza a mente daquela pessoa, você pode orar, você pode clamar, mas se aquela pessoa não for liberta da mente, do que ela está pensando, do que ela está atraindo, irmãos, é só o poder de Deus para destruir as correntes espirituais que estão amarrando essa pessoa, está levando essa pessoa ao desespero, à depressão,
ao suicídio, às desistências de muitas coisas. Tem pessoas que ficam depressivas, que não conseguem nem levantar da cama. Conheci uma moça aí, no Goiás, que ela ficou depressiva do nada, de um dia para noite, ela ficou possessa. Trabalhava todos os dias, e um dia ela acordou possessiva, se trancou no quarto, no escuro, não queria falar com ninguém, odiava a mãe, odiava a família, de um dia para noite. Então, ela foi atacada por uma força demoníaca. Ela foi atacada aqui, olha. Ela foi atacada por essas táticas das armadilhas de Satanás. Ela foi atacada, entendeu? Então, não queria comer, não queria tomar banho, não queria fazer nada. Não queria saber de nada. Queria o quê? Morrer. Ou queria matar alguém. Entendeu? Então, eu tive o conhecimento e daqui eu ligava, não queria atender, eu dizia, atende. Pode botar o telefone no ouvido dela. Se ela não quiser segurar, põe o telefone no ouvido dela, que eu vou orar. E ali eu orava, eu determinava, eu ordenava e dizia, sai daí do quarto. Vai lavar aquela louça. Sai daí do quarto. Vai arrumar esse quarto. Abre a janela desse quarto. Abre essa janela para entrar vento, entrar só aí dentro. E comecei a determinar, comecei a ordenar. Hoje ela está liberta. Hoje ela está curada, está liberta, está na igreja. Acho que é missionária ou é pastora. Não sei. Só sei que eu falei outro dia com alguém da família e falou que ela é missionária ou é pastora, uma coisa assim. Então, existem essas forças demoníacas que atacam as pessoas, né? E as pessoas ficam realmente debilitadas a ponto de não saber como fazer, nem a família sabe como lidar com esse tipo de situação. Então, e acontece isso todos os dias, as pessoas vão dormir boa e acordam depressiva, acordam doente, acorda nervosa, acorda estressada, acorda com uma força, um pensamento ruim, que ela não consegue sair daquilo. Ou se acontece alguma coisa, já vem logo no pensamento a murmuração, a reclamação, porque esse é o intento do adversário, de fazer as pessoas cair nas armadilhas dele, na cilada dele. Então, nós temos que fazer atenção. Quando você sentir algum sintoma de tristeza, de decair, de seu semblante cair, comece a clamar o sangue de Jesus, abre o livro de Salmo, comece a ler Salmo, comece a ministrar o Salmo, e cada palavra você vai lendo diretamente para você. Então você vai chamando aquela palavra para entrar dentro de você, e você vai recebendo a libertação, você vai recebendo a cura. Então vamos supor, o Salmo 91 diz assim: olha, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, o Senhor é a minha proteção, entendeu? O Senhor é a minha proteção, é a minha fortaleza, é o meu Deus em quem eu confio. Aí o versículo 3 diz, ele o salvará, eu vou ler, ele me salvará das armadilhas, e do veneno mortal. Eu vou ler direcionado para mim, entendeu? Então, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, chamando-a para dentro de nós, trazendo-a para dentro de nós, não fazendo como os 10 espias, que quando o Senhor disse a Moisés para enviar espiões para a terra de Canaã, a terra que estava dando aos israelitas, ali foram 10, né? Deus falou para Moisés que era para, de cada tribo, colocar um homem, né? De cada tribo, que era a tribo de Rúben, de Simeão, de Judá, de Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulão, Manassés, Naftali. Então, ali foram os líderes das tribos. De cada tribo tinha um líder. E ali eles foram chamados para investigar, para espionar a terra de Canaã. O que Moisés disse para aquele povo? Vocês vão para Canaã e vocês, com as seguintes instruções, vão para o norte até o Negueve. Atravessa as montanhas
e voltando com as informações sobre a terra. Vejam bem, voltem com boas informações. Porque a terra que eles estavam indo investigar, a terra de Canaã, era quem morava lá. Era os cananeus, aqui tá falando aqui, eram os amalequitas, que vivia no sul, enquanto os heteus, jebuseus, amorreus viviam na zona montanhosa, os cananeus moram no litoral, no vale do Rio Jordão. Entendeu? Mas aí, 9, 8, 9, 10. 2 tiveram um bom diagnóstico das terras. E eles achavam que eles eram capazes de vencer o gigante que habitava ali. É um povo mau, um povo perverso que morava naquelas regiões. Eles foram ali, viram que a terra era boa, que tinha bastante fruta, que tudo era maravilhoso. Mas os 8 se acharam incapazes de vencer aquele jebuseu, de vencer os cananeus, de vencer os amalequitas e de vencer, né, os adversários que viviam ali naquela terra. Por isso, eles duraram, irmão, 40 dias e voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, um relatório negativo de uma terra que Deus estava entregando para eles, e eles se acharam incapazes de tomar posse daquelas terras. Então, quantas pessoas se acham incapazes? Quantas pessoas se acham incapazes de ser curado, de ser liberto, de ser transformado, de ter uma vida transformada, de viver o melhor de Deus? Ah, isso não é para mim, eu não tenho condições, eu não sei mexer com isso. Quantas vezes nós nos achamos incapacitados, como a maioria desses espias aqui? Moisés mandou eles ir. Só 2 deram um bom relatório. Então, Josué e Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espias que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícia negativa entre os israelitas acerca daquela terra. Então, tem gente que só espalha notícia negativa. Tem gente que só espalha palavra ruim. Tem gente que ela não admite que Deus está mandando, que Deus está orientando, que Deus está ensinando, que Deus está declarando, que Deus está determinando. Aí fica naquela picuinha, naquela medíocre na fé, entendeu? Prefere acreditar num medicamento do homem do que acreditar no medicamento celestial. Irmão, porque quando Deus cura um tumor na cabeça, no cérebro, Deus cura. Irmão, quando Deus puxa um osso para o lugar, Deus puxa. Sem precisar haver bisturi, sem precisar haver anestesia. Deus, ele é especialista em criar situações e nos levar a viver e a tomar posse daquilo que nós temos direito. Porque eles levaram 40 dias em uma jornada para espionar uma terra. Demorou 40 dias, porque eles tinham que ir e voltando, não era perto. Mas eles demoraram 40 dias e ainda trouxeram notícias negativas, espalharam no meio do povo notícias ruins, dizendo que havia muitos frutos bons, tanto que trouxeram cacho de uva, né? Que lá tinha bastante uva, lá tinha figo, lá tinha romã. Mas eles viram que a terra era boa, mas que eles acharam que eles não eram dignos de se apossar daquela terra. Então, nós temos que crer que se o Espírito de Deus está sobre nós,
se Ele nos dá força, coragem, entendimento, sabedoria e argumento para nós enfrentar qualquer que seja a guerra que se levante contra nós, a gente pode vencer sim, irmão. Nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o que? Os principados, os denominadores que atuam nas regiões celestiais, são contra esses demônios aqui, que a gente tem que derrubar. Porque a gente tem que se revestir da armadura de Deus, a fim de que possa permanecer salvo dessas táticas do adversário. Então, quando nós estamos revestidos, fortalecidos, aí nós podemos lutar contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais. As forças espirituais, ela veio para matar, roubar e destruir. Ela veio para tirar sua paz, ela vai para tirar seu pão, ela veio para tirar seu emprego, ele vai para tirar seu filho, seu marido e meter quantas mães tá com filhos e filhas no mundo aí, no mundão perdido, fazendo o que não presta. Isso é o quê? São forças, são estratégicas que o adversário cria, que o adversário gere na mente do ser humano para ele viver uma vida torta, uma vida errada, uma vida banal, uma vida de contrariação. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu conheci uma pessoa, porque essa pessoa sempre dizia assim, eu não vou passar dos 50 anos. Eu não vou passar dos 50 anos. Esse homem realmente não passou dos 50 anos, porque as palavras têm poder. Ele vivia profetizando. Eu sei que com as besteiras que eu faço, eu não vou passar dos 50. Realmente morreu 47 anos, porque não cria Deus e palavras têm poder, e ele deu legalidade ao mundo espiritual para que o adversário ceifasse a vida dele. Então, quantas vezes nós falamos palavras negativas, temos relatórios negativos a respeito de nós mesmos, a respeito do que estamos presenciando, são coisas que a gente mesmo cria dificuldade, cria barreiramento para que as coisas não melhorem na nossa vida. Então, quando a gente consegue, irmão, vencer esses dominadores do mundo, esses dominadores deste mundo, das trevas contra tais. Portanto, devemos usar cada peça certa no nosso corpo. A peça certa, ela tem que encaixar. A peça do capacete, que é para proteger nossos ouvidos contra as palavras negativas que são distribuídas, que são faladas, que são ditadas, que são pronunciadas, que muitas vezes a gente ouve e a gente fica desenganado da tal pessoa, fica decepcionado, olha assim, Então, você que está aí, que tem um problema na sua família, procure descobrir qual é a identidade que está tendo estratégica, que está usando, que está agindo dentro da sua própria casa. Se você não está dormindo à noite, é porque tem uma identidade diabólica maligna que está roubando suas energias, que está roubando sua paz, que está roubando o seu sossego. Se o seu filho não entra dentro de casa até as 10 da noite, entra 3, 4, 5 da manhã e dorme o dia todo, pode orar no quarto, pode ungir, clamar o sangue de Jesus, que tem um principado que está atuando nessa área, levando a fazer o que não presta, levando a pegar no que não presta, tocar no que não presta. E quando você pensa que não, você é surpreendido com a justiça batendo na sua porta. Senhor, toma conta de todos nós, nos cobre com teu precioso sangue, nos leve nessa tarde a ter conhecimento da tua palavra e da tua sabedoria, para que a gente possa estar firme, para que a gente possa estar revestido, que a gente possa vestir as armaduras de Deus, para que possamos permanecer salvo diante desses ataques, diante dessas estratégias, diante dessas ciladas, diante desse grupo diabólico maligno, dessas forças espirituais que elas atuam nas regiões celestiais e que atuam em territoriais, desmantelando lares e familiares. Senhor, eu neutralizo qualquer ação desses principados, potestades, denominadores que estão agindo, governantes das trevas, que estão agindo, que estão por trás de falência,
que estão por trás de morte, que estão por trás de acusação, que estão por trás de vícios, de coisas diabólicas que a pessoa nunca na vida imaginou que iria passar e que está passando, que já passou. Nós paralisamos essa ação demoníaca, essa ação destruidora, essa ação satânica. Que o Senhor livre e proteja e guarde dos ataques de Satã. Que o sangue de Jesus nos guarde, nos proteja e nos defenda dessas ações diabólicas e malignas. Clama o sangue de Jesus, unge os umbrais da sua porta, unge a sua casa e chama por ele, que ele está aqui para nos ajudar e nos orientando. Um abraço, Deus te abençoe.